Bom demais! Estamos de volta aqui para a gravação de mais um episódio do podcast no espaço mega especial aqui do Resenha CBTD durante o Congresso. Para esse nosso bate-papo, vou chamar aqui o meu amigo Daniel Costa. Grande Cris. Grande Dani. Gente, o Dani é especialista de tanta coisa. É um multi-especialista. Eu não sei nem como é que eu classifico você para falar de especialista. Vamos falar que eu sou especialista em gente? Porque eu gosto tanto de gente que eu prefiro ser especialista em gente. Acho que é por isso que você é tão gente boa. Bom trocadilho. Gostou? Ó, nessa oportunidade a gente já conversou sobre alguns outros temas, mas dessa oportunidade específica eu gostaria de falar contigo sobre OKRs. Boa. Me parece ser algo meio místico, até porque essas siglas, elas muitas vezes se confundem, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender exatamente. Eu queria que você trouxesse aqui, primeiro, o que é OKRs. Boa, Cris. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com essa audiência peculiar. Bom, OKRs é uma metodologia, né? Ela faz parte daquele grupo de metodologias ágeis e é uma sigla que veio do inglês, né? Que é Objetivos Medidos por Resultados Chaves, né? Key Results. E no inglês o pessoal fala de uma vez só, né? OKRs. Aqui no Brasil, eu tenho brincado, né? Que a gente tem que falar O, dá um espaço, KR. Por quê? Porque é muito comum as pessoas chegarem e perguntar para mim qual que é o seu OKR, qual que é o OKR da empresa. E são coisas distintas. Uma coisa é o que é o objetivo, o aspiracional, e outra coisa é o que são os resultados que suportam aquele objetivo, os Key Results, né? Um é metrificado, que são os KRs. O outro é aspiracional, né? Ele é para criar uma motivação para a empresa, para dar um norte para a empresa. Então ela é uma metodologia que está em voga agora, mas ela já existe desde 1970, ela foi fundada na Intel e tornou-se mais exponencial, mais conhecida em razão da difusão que o Google deu, né? O Google usa os OKRs desde quando estava naquela garaginha, era 40 pessoas trabalhando, então é a metodologia que suportou todo o crescimento dessa empresa. E eu venho trabalhando agora bastante, Cris, como é que a gente pode usar essa metodologia e não desviar ela, porque o pessoal está usando muito OKR como se fosse um simples sistema de meta, e ele não é um simples sistema de meta, ele é sobretudo um sistema de comunicação e tomada de decisão, para ajudar o RH nesses sistemas, nesse desafio que é manter a empresa em constante mudança, em constante evolução. Quando você está num evento desse que tem tantos estímulos, né? Porque a gente vê várias marcas, várias empresas, vários clientes, vários fornecedores, vários estandes. O que passa na sua cabeça pensando em OKRs? Nossa, isso aqui podia ser assim, isso aqui, o que passa? Cris, me passa o seguinte, de alguma forma todo mundo está trabalhando aqui possibilidades de você gerar um novo conhecimento, uma nova habilidade, etc. Né? Isso é uma tendência do mercado, inclusive conhecida por upskilling e reskilling. Perfeito. Como é que eu imagino isso, a hora que eu vejo tudo aqui acontecendo, né? Como que o RH consegue detectar qual que é o caminho que a empresa está traçando, qual é a estratégia dela, quais competências e habilidades que ela vai precisar de ter para o agora e para o futuro, e como ele, como designer de experiências, tem que ajudar as outras áreas a identificar essas habilidades, conhecimentos, e transformar isso num sistema de OKR para isso ser trabalhado de uma forma constante, perene e que sustente o crescimento do negócio. Da grade de palestras e atividades que estiveram aqui, você viu alguma que falava algum assunto sobre OKR? OKR? Não lembro de ter visto na grade, não né? lembro de ter visto, não. É um tema tão relevante, né? Acho que, assim, até vou deixar de dica aqui, né? Quem sabe para o próximo ano, ou até mesmo nos eventos que a BTD organiza, né? Ao longo do ano, né? Os BTD Partners, acho que poderíamos. Né, pensar, falar com o nosso amigo Igor, acho que é legal poder trazer esse insight de como é que essas empresas poderiam trabalhar melhor. Concordo. Talvez até montar um painel que não se fale só dos OKRs, mas de outros sistemas de métrica, comunicação e alinhamento, como é que eles podem potencializar, né? Vira um painel bacana, gostei da ideia e me coloca à disposição. Perfeito. Dani, traz algum case pra gente que você tenha, seja em forma de workshop, seja em forma de mentoria, de consultoria, de OKR que você fez, putz, isso aqui, a diferença foi percebida imediatamente. Nós fizemos um trabalho para uma empresa de imagem que acabou virando um grupo sediada em Santos. Eu não tenho autorização para falar o nome dela aqui, então vou ficar... E eles estavam no processo de crescimento muito, muito rápido e eles começaram a fazer um trabalho baseado em inovação e criatividade.
Só que eles perceberam que para poder implementar tudo que eles queriam implementar, eles precisavam de ter um sistema de acompanhamento que trouxesse, né, como consequência uma maior facilidade, agilidade no processo de tomar decisão. E que as pessoas entendessem o porquê que aquilo estava sendo feito. E aí foi que a gente introduziu os OKRs. A gente mostrou para as pessoas qual que era a macroestratégia, que é onde está no O, principalmente no O organizacional, né? Queria lembrar aqui para quem nunca trabalhou com essa metodologia, que ela tem 3 níveis: organizacional, departamental, que eu não gosto desse nome, mas ou de time e equipes, e o individual. A ideia é que você consiga fazer uma sanfona, você consiga fazer a informação desça, né, de cima para baixo, e que a organização consiga pegar de baixo para cima isso e mudar a forma como as pessoas se comprometam. De tal maneira que o que é comunicado é a estratégia da empresa e como cada indivíduo, cada área acopla-se, dá a sua contribuição para aquela estratégia em si. E aí, algumas coisas que dissipavam muita energia do pessoal, ou que tinha que ficar subindo para tomar a decisão, o pessoal já tendo aquela informação, falou, não, entre isso ou aquilo tem mais conexão com a estratégia. Então eu vou priorizar a minha ação, eu vou priorizar a minha tomada de decisão. E isso gerou, né, várias inovações dentro da área, né? Vou dar um outro exemplo aqui, vou voltar na imagem, mas, por exemplo, a Gol resolveu ser uma empresa low cost. E aí, qualquer coisa que aumentasse o custo do voo já estava sendo descartada. Então, teve uma área que decidiu dar uma balinha diferente. Uma balinha, custa quanto uma balinha? Centavos. Mas centavos custa mais. É centavos, mas na hora você pensa centavos em vários aviões, não é mais centavos. E aí aquela pessoa teve que voltar para a prancheta e falar, como é que eu consigo dar esse benefício para o meu cliente sem gerar um custo maior? Ele fez uma parceria com uma empresa de balas, aquela empresa começou a estampar nas cadeiras da Gol e ela deu como troca uma experiência. E não foi nem só uma balinha, foi um pacote de balinha. Mas por quê? Você desceu uma estratégia, fez com que a pessoa fosse obrigada a pensar numa solução baseada naquilo, ele tomou uma decisão, e mais que uma decisão, ele tomou uma ação para poder promover uma experiência sem desfocar daquilo que precisava. Nessa empresa, eu quase falei o nome da empresa aqui agora, de imagem, aconteceu algo semelhante. Eles precisavam de reduzir o tempo total entre que a pessoa esperava para poder fazer um exame de imagem. A solução mais trivial era comprar mais equipamento. Só que equipamento de imagem, para quem não sabe, é milhões que custa, é muito caro, né? Então, mais investimento. Não dava para ser dessa forma. Mas o que eles entenderam? Que tinha toda uma cadeia, que era uma piada que o pessoal passava, que eles poderiam fasear a cadeia de tal maneira que a hora que a pessoa chegasse na tomografia, para dar um exemplo, todo o processo que estava sendo feito na sala já foi adiantado, né? Então eles ganharam ali uma redução total de cerca de 45%. Você queria conseguir atender 45% mais de gente num dia? Todo mundo queria atender. Isso foi por causa de uma diretriz que saiu dos OKRs. Agora, eu te conto, o que isso conta para o RH? O RH teria que treinar as pessoas para, numa mudança de processo, ter pessoas certas, no lugar certo, com a capacitação certa, para os 45% ser efetivo. Então não adiantava contratar uma pessoa nova, fazer um onboarding e ela não entender, né? E o que era mais legal? A pessoa ela não passou a entender só o parafuso que ela apertava. Ela entendia qual que era o objetivo final. Então, quando você perguntava para ela por que ela fazia aquilo, ela falava, porque eu preciso de atender com qualidade mais pessoas ao longo do tempo para eu poder dar mais qualidade de vida para as pessoas. Olha, aonde o raciocínio da pessoa chegou. Antes ela pensava o quê? Eu sou um enfermeiro que faz imagens. Muda totalmente o raciocínio, né? Sim. É o foco no processo, que eu sei que é uma coisa que você gosta muito, né? Eu gosto bastante. Eu acho que o processo é algo que, costumo dizer, né? Para os nossos times, principalmente comercial, que tem meta, tenha mais paixão pelo processo do que pela meta. A meta, para mim, ela é algo orçamentário. Você precisa para você poder fazer planejamento. Mas se você seguir o processo, a chance de você atingir a meta é maior do que você só ficar olhando para a meta. Isso tem tudo a ver com os OKRs, né? Porque os OKRs, né, quando eu falo que o pessoal confundiu com meta, eles são feitos para ser tão desafiadores que o ponto seu não é atingir aquela meta. O ponto seu é aprender ao longo daquele processo e tomar decisões válidas, de tal maneira que se você conseguir conquistar a meta, né, é algo assim, extremamente desafiador. Mas se você não conseguir conquistar, a quantidade de coisas que você conquistou, a jornada que você já teve, você já está deixando um legado para aquela empresa. E o legado é algo que fica contigo, sentigo ou apesar de ti. Eu gosto muito de falar isso, porque a pessoa precisa entender que ela está construindo algo que é maior do que ela.
Ele tem que tirar muito o ego nessa hora. Verdade. E poder entender que o processo é maior do que a pessoa. Perfeito. Ô Dani, eu vou falar uma coisa que eu não sei se faz sentido, aí você me corrige, tá? Pensando em OKRs, eu posso fracionar e pensar que cada um desses eu tenho que dedicar mais tempo, ou investir mais dinheiro. Qual deles? No O, no K ou no R? Então, eu diria que estão momentos diferentes, Cris. Tá. Quando você está definindo a estratégia é inspiracional. Tá. Você tem que dedicar muito tempo para o O. Pro O. Ali você tem que estressar, fazer uma mensagem curta, direta, simples, que todo mundo entenda. E aí depois você vai dedicar um outro tempo que é para a construção do KR. Como é que eu suporto aquilo? Depois, Cris, é uma sinergia que acontece, é um ongoing, né? Se o KR suporta o O, um vai alimentando o outro, aquilo vira uma roda, né? Então, você não tem uma quantificação de energia ou de dinheiro depois que o OKR foi escrito. Mas na hora de escrever, sim. Na hora de escrever, não adianta você querer ter bons KR se você não tem um bom O. Não adianta você fazer KR de qualquer jeito, se fazer um bom O e não falar como é que suporta, como é que ele vai ser suportado, como é que vai ser atingido. Eu sei que serve para qualquer empresa. Sim. Mas como é que uma empresa pode depender e falar assim, poxa, eu preciso mesmo fazer isso agora? Tem algum sinal de que... Quando você está percebendo que as tomadas de decisões não estão sendo frutíferas, não estão sendo rápidas, quando a gente entende que a comunicação não está fluindo, quando não tem uma estratégia, quando você pergunta para qualquer colaborador qual é a estratégia da área ou da empresa e ele não sabe falar, eu tenho uma dica legal. Ou você pergunta para sua empresa, qual é, se você tivesse que contar para um amigo seu, de forma resumida, num bar, qual é a estratégia da empresa, e o cara consegue contar, é quando aquilo chegou. Quando ele fala, melhor ele fala que nem sabe, né, Cris? Mas quando ele fica assim, é tipo assim, é mais ou menos isso, etc., é porque a comunicação não está descendo. Então, quando você tem questões relacionadas à tomada de decisão, à comunicação e a não entendimento de estratégia, é um excelente momento para você poder introduzir. Ou quando você tem uma necessidade de um crescimento muito rápido num curto espaço de tempo, né? Que é o que é utilizado para qualquer metodologia ágil, também é super indicado metodologia de OKRs. Boa, show de bola. Sei que está chegando no nosso limite de tempo, né? Mas eu queria que você deixasse ainda aqui mais algum presente para os RHs sobre OKRs, alguma coisa que você fala assim, olha, isso aqui é essencial. Cris, eu acredito muito que os RHs têm que entender essa ferramenta como uma ferramenta de comunicação e alinhamento, muito mais do que um sistema de metas. As metas é quase como se fosse uma consequência do bem você tê-las, mas quando você entende como é que está sendo construído isso na sua empresa, você vai ter um mapa de competências, de habilidades, de comunicação e de alinhamento extremamente estratégico para você deixar de ser um simples centro de custo e passar a ser um centro de resultado efetivo. Você vai parar de ser uma pessoa que está dando check em pedidos e você que vai fazer o mapa do que tem que ser feito, por quem tem que ser feito, quando tem que ser feito e qual o resultado que é esperado por isso. Você vai fazer com que as pessoas pensem no processo, na jornada e não necessariamente aonde vai chegar. Isso muda tudo para você, RH, eu tenho certeza disso. Boa, show de bola. Quer saber mais como implantar OKRs? Quer fazer uma troca com o Dani? Como é que te acha na rede? Nas redes sociais você vai me achar no Instagram com @delhvcosta, no LinkedIn. Daniel Henrique Costa, é o segundo lugar que alguém me chama de Daniel Henrique, o primeiro é em casa, minha mãe, Daniel Henrique Costa, mas o melhor lugar, eu tenho falado isso sempre, você pode me achar, na Expand, né, www.expand.com.br, estamos fazendo vários trabalhos bacanas e queria comentar que agora, né, começo de julho, 12 de julho, nós vamos fazer um trabalho também só sobre OKRs, né, um seminário, um webinar, bem bacana, procure um dos nossos consultores aí para você ter um convite, nem sei se tem disponível mais, também em cima da hora, mas fica o convite para quem quiser participar ao vivo também, vai ser um prazer poder te encontrar. Valeu, meu amigo, obrigadão. Vou fechando aqui então mais uma edição do nosso podcast especial aqui no espaço Resenha CBTD em Expand e você. Tchau, gente, até o próximo episódio.